disponibilizou mais uma vez para mim e para você, para que nós estivéssemos aqui nesta manhã para cultuarmos a Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia em Malaquias capítulo 3, versículo 10. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Malaquias 3, 10. Que diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Convido você a fechar seus olhos. Nós vamos orar a Deus, agradecendo ao Senhor pela sua grande fidelidade, pela sua providência sobre as nossas vidas, agradecendo a Deus pelas necessidades que Ele tem suprido de cada um de nós. Nós vamos orar agora, agradecendo ao Senhor, em seguida num ato de gratidão, num ato de honra, num ato de louvor a Deus, de dependência total de Deus, nós podemos ofertar e nós podemos dizimar. Então nós vamos orar, convido você a fechar os seus olhos e nós vamos orar a Deus agradecendo ao Senhor. Pai, nós te louvamos, engrandecemos o teu santo nome, ó Deus. Somos gratos a ti, Senhor, porque o Senhor tem nos socorrido, porque o Senhor tem nos abençoado, Senhor, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades, ó Pai. Nós sabemos que somos totalmente dependentes de ti. E tudo que provém sobre as nossas vidas vem de ti, Senhor. A própria vida, o próprio ar que respiramos, as coisas materiais para que possamos manter a vida e sustentarmos a vida, tudo isso provém de ti, Senhor. Nada vem das nossas mãos. Tudo vem das suas santas mãos, Senhor. Por isso, nesta hora de culto ao teu santo nome, nós te agradecemos, nós louvamos o teu santo nome. E também expressamos isso, Senhor, como forma de gratidão, de louvor a Ti, por intermédio dos dízimos e das ofertas. Amém. Nós agradecemos a Deus pela vida dos irmãos que têm dizimado, têm ofertado, têm compreendido, Senhor, aquilo que a Tua palavra diz, ó Pai, que devemos fazer isso com alegria, com espontaneidade, com disposição, com liberalidade, Senhor. Acima de tudo, com alegria nos nossos corações, ó Pai. Também te agradecemos pelos irmãos que pertencem a esta igreja e entendem a sua responsabilidade com relação a esta casa, a esta denominação, Senhor. Nós te louvamos, engrandecemos o teu santo nome e consagramos tudo ao Senhor. É no nome de Cristo, teu Filho amado, é que nós oramos. Amém. Amém. As
Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, porque mais uma vez estamos aqui na tua casa, para juntos podermos louvar-nos e cultuar-nos em teu santo e bendito nome. Aceita, ó Pai, nosso louvor, e agora que vamos adentrar, ó Deus, na tua palavra.
abençoe os dízimos também, as ofertas, ó Deus, que foram entregues, ó Pai, que, ó Deus, eles possam ser usados para o bom andamento, ó Deus, da obra que nesse lugar. Fica conosco, ó Pai. Abençoe também, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, guardar tudo aquilo, ó Deus, que vamos ouvir, ó Pai, nesta manhã, que nós possamos, ó Deus, assim que sair daqui, ó Deus, nós possamos colocar em prática, ó Pai, o que o Senhor tem nos falado. Fica conosco, é a nossa oração que fazemos no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Por favor, sente-se. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 67 até o 79. Lucas, capítulo 1, versículo 67 até o 79. Até o Natal, lembrando a todos que o culto de Natal acontece dia 20, não de manhã, mas à noite, às 19 horas. Dia 27, nós faremos um recesso, não teremos culto de manhã, no domingo. E no dia 31 nós teremos culto às 20 horas aqui no templo. E dia 3 nós voltamos com o culto pela manhã, às 9 horas da manhã. Isso se nada mudar. Isso se nenhum outro decreto vier. Aliás, para o domingo que vem, algumas pessoas me perguntaram se nós vamos voltar ao agendamento. Creio eu que por enquanto não, mas algumas pequenas adequações aqui elas terão que ser feitas novamente, para que nós possamos cumprir a última resolução, né, do Estado. E as pessoas disseram, mas porque agora é 30%. Nós aqui da Igreja Presbiteriana Independente, nós sempre seguimos o decreto estadual, sempre a resolução estadual. Então não muda muita coisa para nós, na verdade, porque a gente já vinha seguindo isso de antemão, porque isso é uma determinação da Igreja Nacional do Presbitério. Então nós seguimos sempre o estadual e não o municipal, né? Porque, lembra, o senhor já disse anteriormente, em havendo conflito, nós seguimos o estadual. Então para nós não muda muita coisa, algumas pequenas adequações serão feitas aqui para o próximo domingo, próximo culto, mas são pequenas adequações que serão feitas. No restante, nós já estamos fazendo isso há um bom tempo. Então, se nada mudar, nós vamos proceder da seguinte forma no final do ano agora, né? Esperamos em Deus que nada mude, né? Que as coisas, muito pelo contrário, que elas acabem melhorando. No culto do Natal da noite permanece 30% sempre. Não só a partir de agora, dessa resolução nova, mas nós já aqui da igreja já estamos cumprindo os 30%. E do Natal, no caso, vamos imaginar que o pessoal, vamos para o culto do Natal. A agenda deixa assim. Então, são as pequenas adequações que nós vamos fazer. Então, o conselho vai decidir se nós vamos para os cultos de Natal e Ano Novo, se a gente vai fazer agendamento ou não. Isso vai ser decidido na nossa próxima reunião agora. Provavelmente aconteça essa semana, no máximo, no começo da outra semana. Eu acredito que, por ser culto do Natal e Ano Novo, a possibilidade de mais gente ainda nos 30 é maior, né? Deus te ouça, irmão, né? Que o seu otimismo ele seja contagiante a todos, né? Porque pela experiência que nós temos nos últimos meses, nós não temos atingido mais do que 30%. Vocês podem contar hoje quantas pessoas nós temos aqui. E os cultos anteriores, tivemos 2 ocasiões que nós passamos 1 a 2 pessoas do 30%. Tem que dar quanto para ser né? 30%, nós temos 60, vai dar mais ou menos aqui 20 lugares. Com os acréscimos que nós temos aqui. Então, se você puxar pela memória, nós nunca passamos dos 30%. Foi por isso que nós não insistimos no agendamento, mas sim liberamos para que todos pudessem vir, aqueles que podem, é claro, e sentassem nos lugares demarcados. Mas agora será necessária uma pequena adequação com relação até os lugares. Com relação às pessoas acima de 60 anos com comorbidades, a nova resolução ela enfatiza isso. É aconselhável que vocês fiquem em casa. Isso é o que consta na nova resolução. Em
com relação a crianças também não mudou muita coisa, certo? Então, oremos a Deus e possamos clamar ao Senhor. Eu sei que você tem feito isso. Nós havíamos pensado que o vírus já tinha não ido embora, mas estávamos vivendo um período mais ameno, mas infelizmente isso não aconteceu. É só você pesquisar aí e nós temos poucas vagas de UTI em várias localidades. Em algumas localidades não existem mais vagas. Se eu estiver errado, por favor, o Elias está aqui me corrija. Mas é isso que tem acontecido. Isso tem acontecido, irmãos. Eu não sou favorável, nunca fui favorável ao fechamento total. Creio que isso é uma tolice. Creio que isso só complica ainda mais a nossa situação em várias áreas, não somente na área da saúde, mas o grande problema, eu volto a dizer, é que a nossa população, o povo brasileiro, não tem cumprido as resoluções dos decretos, aquilo que é aconselhado pelo sistema de saúde. Nós percebemos isso na nossa sociedade. Em detrimento disso, nós estamos enfrentando aí talvez o que alguns chamam de uma segunda onda, ou ainda não, a gente não sabe, né? Mas é por conta de uma falta de disciplina do próprio povo brasileiro, que tem dificuldade em cumprir leis, em cumprir legislações e assim por diante, né? Então, que a gente esteja orando também para que haja uma conscientização da população como um todo, para que a gente possa vencer novamente essa nova etapa, né? Algumas pessoas não venceram isso, né? O primo da Silvia faleceu aí recentemente, um homem com 56 anos, e talvez você tenha pensado assim, ele tinha algum problema de saúde. Não tinha nenhum problema de saúde, nada. Eu tenho mais problema de saúde do que ele. Hoje eu tenho muito mais que ele, né? Mas ele não tinha problema nenhum, e veio a óbito. Então fica o alerta para mim e para você, que a gente possa cumprir aquilo que a saúde exige de cada um de nós, que a gente possa fazer isso. Em fazendo isso, a gente consegue viver de uma forma, entre aspas, normal, né? Mas a gente tem que cumprir aquilo que tem que ser feito, principalmente evitar aglomerações. Né? Então não adianta as pessoas dizerem, eu também já pensei dessa forma. Mas pessoas de 60 anos não podem ir na igreja, mas vão no mercado, vão isso. Se der para evitar, evite isso também, no certo sentido. Né? Use de sabedoria e evite isso também. Muito bem. Deu tempo para você localizar o texto, Lucas capítulo 1, versículos 67 ao 79. Nós estamos numa série de mensagens com o tema Os Cânticos de Natal, baseado no Evangelho segundo São Lucas. Hoje nós vamos falar aqui do Cântico de Zacarias, que é o texto que nós vamos ler. Eu peço que você acompanhe aí com a sua Bíblia o texto da Palavra de Deus, que diz assim a partir do versículo 67. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo. Zacarias, pai de quem, igreja? De João Batista. Profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez Abraão, o nosso pai, de concedermos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor preparando-lhe os caminhos, para dar a seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à estranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz.
Louvado seja Deus pela sua palavra. Você pode dizer amém? Amém. Como nós vimos anteriormente, no Cântico de Isabel, ela cantou esse estado de felicidade, esse estado de bem-aventurança daqueles que se submetem ao plano de Deus, levando o Senhor Jesus Cristo nas suas vidas. E depois nós vimos no Cântico de Maria, o Magnificat, que ela magnificou, ela engrandeceu, né? Nós vimos que o conteúdo da adoração ele tem que ser bíblico e tem que ser com o coração alegre, né? Ao Senhor de toda graça e de toda misericórdia. Mas é aqui no Cântico de Zacarias, qual é o conteúdo do cântico dele? Qual é o conteúdo desse hino aqui de Zacarias? Qual a mensagem que este cântico, esta música, este hino, ele quer comunicar a cada um de nós neste Natal? E todas as vezes que nós vamos ao próprio texto, qual é a mensagem aqui dessa música, desse cântico? Porque toda música, ela tem uma mensagem, concorda comigo? Se eu fosse prefeito, eu proibia isso do hino, mas não sou. Qual é a mensagem aqui? Toda música, ela traz uma mensagem, ou boa, ou ruim, ela traz uma mensagem. Domingo passado, retrasado, eu fiz menção. Eu não gosto particularmente dessa música de sertanejo universitário. Falamos um pouquinho daquilo que Aristóteles pensa sobre a questão da música, que ela ensina, né? E nós vimos isso. A sociedade verdadeiramente, irmãos, ela é o que ela canta. É isso. É só você observar o que está sendo cantado, é praticamente um resumo dos valores da própria sociedade no momento. É muito simples isso, né? E aqui nós temos uma música, nós temos um novo cântico. E o que é que esse cântico quer nos ensinar? Primeiro, nós temos que entender aqui o contexto, né? O anjo Gabriel, ele havia emudecido Zacarias aqui. A incredulidade do sacerdote diante da promessa de que a sua esposa e ele teriam um filho, apesar de que é importante enfatizar que a esposa dele era estéril, ou seja, ela não podia ter filhos, e ele já era avançado na idade. Você pode ler isso no capítulo 1, no versículo 7. Isso custou a ele 9 meses de silêncio absoluto. 9 meses de silêncio. E você pode ler isso em Lucas 1, 5, 25. E após o nascimento do seu filho, após o nascimento de João Batista, Zacarias explode aqui num cântico de louvor. Depois de um tempo de silêncio, esse silêncio, provavelmente da parte dele, nós podemos chamar aqui talvez de um silêncio de incredulidade da parte dele. Porque se houvesse crença naquilo que foi dito, confiança naquilo que foi dito, com certeza ele teria proclamado esse cântico antes. Mas não, ele estava em silêncio, porque a incredulidade tomou conta do coração daquele homem. Como pode a minha mulher ter um filho? Minha mulher é estéril, eu sou adiantado na idade. Como é que nós vamos ter um filho? Volto a dizer, quando nós lemos aqui esse episódio do nascimento, da forma como Maria ficou grávida, e aqui também Isabel, nós percebemos 2 milagres de Deus acontecendo. 2 milagres, já falamos sobre isso anteriormente. E Zacarias aqui ele explode em louvor. Zacarias aqui canta em voz alta, mais do que isso nós vamos ver à frente, e ele canta, e ele traz esse cântico para mim e para você, e ele apresenta para mim e para você 3 razões pelas quais nós devemos louvar a Deus. O que nós encontramos aqui no cântico de Zacarias são 3 motivos para que eu e você possamos louvar a Deus. 3 motivos para que eu e você, apesar do ano, apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar das derrotas,
apesar daquilo que nós vivemos neste ano, nós temos motivos para louvarmos a Deus. E aqui ele louva a Deus. E nós aprendemos aqui 3 motivos. O primeiro motivo, primeira razão pela qual nós devemos louvar a Deus. Primeiro, o Senhor deve ser louvado pela sua aliança eterna. Você sabe qual que é a aliança eterna de Deus? Qual que é a aliança eterna de Deus? Como é que eu vou louvar uma coisa que eu não sei, que eu não entendo, que eu não compreendo? Qual é a nova aliança no Novo Testamento, irmãos? O sangue da nova aliança. Nós vamos daqui a pouco participar da mesa. Qual é a nova aliança estabelecida em Cristo Jesus? O que mais? A nova aliança é o próprio Cristo, que não deixa de ser o Evangelho. É o próprio Cristo, a pessoa dele. Essa nova aliança, esse novo pacto, que chamamos de novo pacto da graça, estabelecido a partir de Jesus Cristo, nascimento, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então o Senhor deve ser louvado pela sua aliança eterna. Zacarias aqui no seu cântico, no seu hino, ele começa forte, resumindo na primeira expressão a mensagem central do seu cântico. Está no versículo 68 que diz assim: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Louvamos a Deus pela sua aliança, meus irmãos. O verbo visitar aqui indica a ação de ir para ver, conhecer e ajudar pessoalmente alguém necessitado. Quão necessitado nós éramos antes de sermos alcançados, visitados, tomados pela graça salvadora. O texto em Mateus 25, 43 diz assim, versículo 42 ao 43: pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu tive sede e nada me deram de beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Ação de ir, de conhecer, de ajudar pessoalmente alguém necessitado. O que Cristo fez na cruz é isso. Ajudou o necessitado. Quem era o necessitado? Aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo, aqueles que ouvem as boas novas, aqueles que ouvem o evangelho da salvação e são constrangidos pelo pecado, pela vida perdida que tem, e aí a partir de então é uma nova vida. O propósito da visita é redimir o seu povo, versículo 68. E na sequência ele deslumbra essa imagem dizendo o seguinte: observem os verbos, versículos 69 a 75. Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos rodeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos das mãos dos nossos inimigos, para servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele, todos os nossos dias. Meus irmãos e minhas irmãs, a salvação promovida pelo Senhor, ela é poderosa para nos transformar espiritualmente, emocionalmente, moralmente, constantemente. E nós vemos isso nos versículos 74 e 75. Resgatar-nos das mãos dos nossos inimigos para os servirmos. Podemos ver aqui a questão espiritual. Sem medo, a questão emocional. Em santidade e justiça, moralmente, diante dele todos os nossos dias, constantemente. Por que que Deus age assim, gente? Por que que Deus age dessa forma? Por que que Ele
Ele salva e transforma tão poderosamente o povo escolhido dele. O único motivo é por conta e causa da sua aliança eterna, meus irmãos. No Cântico de Zacarias, nós destacamos duas alianças em especial. A aliança com Abraão, versículo 73, e depois nós temos a aliança com Davi, no versículo 69, afirmando a linhagem da onde o nosso Senhor haveria de nascer, da linhagem de Davi. Em síntese, resumindo o que eu estou querendo dizer, ao dizer que o Senhor deve ser louvado pela sua aliança eterna, Ele estava nos motivando a cada um de nós a cantar a fidelidade do Senhor e a segurança da nossa salvação. Ninguém perde a salvação, irmãos. Se você faz parte dessa igreja, se você frequentou a escola bíblica dominical, se você passou por antigamente classe de catecúmenos, hoje discipulado, tudo a mesma coisa, só muda o nome, a nomenclatura. Você sabe que você não perde a salvação. E Zacarias aqui está cantando, louvando e celebrando essa aliança eterna, essa fidelidade, essa segurança da nossa salvação. João 10, 27 e 28 diz assim: as minhas ovelhas. Quem ouve a voz do bom pastor? Somente as minhas ovelhas. Só as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. E o texto diz: ninguém as poderá arrancar da minha mão. Uma vez salvo, sempre salvo. Uma vez salvo, sempre salvo. E nós temos que cantar isso, nós temos que celebrar isso, celebrar a fidelidade de Deus, a sua aliança eterna, e cantarmos isso, essa segurança bendita. Nós cantamos isso, existe um hino, segurança bendita, que nada pode nos tirar das mãos do nosso Deus. Nem altura, nem profundidade, nem tribulação, nem luta, absolutamente nada, irmãos. Nada, Dirceu, pode tirar você. Você está ali, seguro nas mãos de Deus. Ninguém pode tirar você de lá. Nada, absolutamente nada. E nós temos que cantar isso, igreja. O Senhor deve ser louvado pela sua aliança eterna. E no Natal a gente tem que lembrar disso, igreja. A gente tem que cantar isso. Louvado seja Deus pela sua aliança eterna. Segundo, o Senhor deve ser louvado por haver quem anuncia o Evangelho. A aliança eterna de Deus conosco em Cristo deve ser anunciada a todos, mas nem todos crerão. Ah, pastor, mas e o João 3,16? O que diz João 3,16? Quem sabe decor? Fala aí alto, grande. Não, grande, não é para dentro, grande. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele todo, não diz todos, todo aquele que nele crê. O texto não diz todos, irmãos. É todo. Todo aquele que nele crê. Nós temos que pregar as boas novas, nós temos que viver essas boas novas. Afinal, como as ovelhas do Senhor ouvirão a sua voz e vão segui-lo se não houver quem pregue? Está em Romanos 10, 14. Por isso que a gente prega. Aí tem aquele cara que é legal, né? Legal. Ele fala assim: ah, mas você é calvinista, a sua igreja é doutrina calvinista. Então, se está todo mundo, se Deus já sabe quem vai ser salvo, já escolheu, para que vocês pregam? Vai na Bíblia, criatura, está na Escritura, Romanos 10, 14, vai lá, tem que pregar. Para aqueles que são do Senhor, as suas ovelhas possam ouvir a sua voz.
e segui-lo. Todo mundo vai ouvir? Não. Deus é injusto? Não. Justíssimo. Meus irmãos, foi por isso que o Senhor providenciou que sempre existissem os anunciadores. Zacarias compreende a ação de Deus e louva pelo seu filho João Batista, que precederia a todos na anunciação das boas novas de salvação. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, versículos 76 ao 77, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados. E aqui eu quero fazer rapidamente algumas observações. Primeiro, os que anunciam o Evangelho da aliança eterna são profetas, não no sentido de ficar dando profetada de coisa do futuro, mas de anunciar as boas novas, de pregar a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus. Os que anunciam o Evangelho precedem o Senhor e preparam para Ele o caminho. A gente faz a ponte, irmãos, entre Cristo e o coração das pessoas. É isso que nós fazemos. Nós devemos anunciar o Evangelho, o poder do Evangelho, no poder do Espírito Santo, contextualizando e aplicando isso, irmãos. Segundo, o Senhor deve ser louvado por haver quem anuncia o Evangelho. Está muito claro isso no cântico aqui de Zacarias. Nós louvamos a Deus pela sua aliança eterna. E o Senhor deve ser louvado pelo alvorecer da esperança. E aqui a parte, para mim particularmente, mais bonita, mais linda aqui do cântico de Zacarias. Zacarias encerra o cântico crescendo, atingindo, se eu estiver errado, o nosso querido Robertinho vai me corrigir, porque ele está se formando nisso. Ele atingindo um molto fortíssimo, é isso, né? Ou seja, o máximo de intensidade sonora que se pode obter sem danificar a voz no instrumento. Ele começou forte, anunciando que o Senhor deve ser louvado. Daí ele passou para fortíssimo, revelando as razões para o louvor, a aliança eterna de Deus, a existência daqueles que anunciam o Evangelho. E finalmente a terceira razão para o louvor atingir o molto fortíssimo, ou seja, o ápice do cântico de Zacarias aqui. E nele o sacerdote Zacarias anuncia que nós devemos louvar ao Senhor pelo alvorecer da esperança. E aqui eu vou ler na NVT, nova versão transformadora, que diz assim: seja bendito o Senhor, o Deus de Israel, pois visitou, resgatou seu povo, graças à eterna misericórdia de nosso Deus. A luz da manhã vinda do céu está prestes a raiar sobre nós, para iluminar aqueles que estão na escuridão e na sombra da morte, e nos guiar ao caminho da paz. Meus irmãos, minhas irmãs, o cântico de Zacarias nos ensina que nós devemos louvar ao Senhor pelo alvorecer da esperança. O que é o alvorecer da esperança? É uma pessoa, é o nascimento de Jesus. Sem Cristo, meus irmãos, nós estávamos em trevas, vivendo na sombra da morte, perdidos, sem rumo, caminhando sem rumo nenhum nesta vida. Nós estamos andando em meio à tormenta, ansiosos, amedrontados com tudo. Agora, vindo Jesus, raiando o sol da esperança, nós fomos iluminados. Jesus trouxe luz aonde só existiam trevas, aonde os nossos pecados estavam ali, e a luz traz isso, e nós damos de cara com todo o pecado, com toda a mazela que temos. Nós nos arrependemos pela ação de Deus, e nós vivemos em uma nova vida, através do caminho da paz, que só Cristo pode oferecer. Meus irmãos, minhas irmãs, nesta manhã, cante com Zacarias. Neste Natal, cante com Zacarias, louve a Deus, bendiga o Senhor, porque o Senhor deve ser louvado pela sua aliança eterna, certeza e segurança da salvação. Você tem certeza e segurança da sua salvação? É um bom momento de você pensar nisso.
Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza disso? Você tem certeza se Deus chamar você hoje, agora? Você sabe para onde você vai? Você tem essa certeza? Numa expressão muito conhecida nossa, da nossa própria humanidade, fechando os olhos para esse mundo aqui, a gente vai abrir os olhos, vamos dar de cara com Jesus, ou a gente vai dar de cara com o diabo. Porque é assim, irmãos, é assim que acontece, é assim que é. Você tem certeza da salvação? Ou você acha que é daqueles que vai viver para a vida toda? Não vai, querido. Olha o primo da Silvia, 56 anos, o cara tinha dinheiro, nem o dinheiro adiantou, viajava o mundo todo. Pra você ter uma ideia, ele deixou tanto dinheiro que os 2 filhos dele não precisam trabalhar mais, nem a outra geração. Adianta dinheiro, gente? Dinheiro não traz salvação. Dinheiro pode trazer um pouco de conforto, mas não traz salvação. As distrações da vida, as distrações do mundo, esses prazeres que o mundo traz são prazeres passageiros, irmãos. O verdadeiro prazer, a verdadeira alegria estará em estar com Deus eternamente, e não mais suscetíveis à morte, à enfermidade, porque essas coisas terão passado, igreja. Tem gente morrendo de medo da pandemia, gente cristão, eu estou com medo, claro. O desconhecido traz isso para nós, mas esse desconhecido se torna conhecido a partir do momento que eu vou para a Escritura. Eu sei o que me aguarda. Paulo já dizia isso, não é, igreja? Viver para mim é... O que ele falava? E morrer é... Se vivemos, se morremos, somos de Cristo. É isso. É isso. O Senhor deve ser louvado pela sua aliança eterna, certeza e segurança da salvação. O Senhor deve ser louvado por haver quem anuncia o Evangelho, caminho preparado. Meus irmãos, qual é o papel da igreja? Caminho preparado. A igreja tem que fazer, você tem que fazer isso. Coloca isso na sua cabeça. Você que foi alcançado pela graça salvadora, você é aquele que também prepara o caminho, você é aquele que anuncia as boas novas. Pelo menos deveria ser assim. Esse é o papel da igreja. Anunciar isso, pregar isso em todo o tempo e fora do tempo. O Senhor deve ser louvado pelo alvorecer da esperança, o privilégio de uma nova vida, irmãos. Por isso que esse homem canta, e canta forte isso, porque ele entendeu isso. Antes ele não tinha entendido, mas depois ele entendeu. O cântico de Zacarias nos ensina isso. O Senhor deve ser louvado pela sua aliança eterna. O Senhor deve ser louvado por haver quem anuncie o Evangelho. O Senhor deve ser louvado pelo alvorecer da esperança que é Cristo Jesus. Que a gente cante isso. Que a gente cante isso aos 4 ventos. Porque tem muita gente que são do Senhor. Ah, pastor, mas nos dias de hoje, com internet, com tudo isso, tem muita gente ainda que não foi alcançada pela graça salvadora. Muita gente. Muita gente. Muita gente. E talvez não tenham sido alcançados porque você não pregamos. Porque nós não anunciamos as boas novas. Não estamos cumprindo a nossa coparticipação na missão de Deus, porque a missão é de Deus. Nós somos cooperadores nesta missão. David Bosch, no seu livro Missão Transformadora, trata e fala sobre isso. Nós somos cooperadores. Como? Pregando. Sendo igreja que nós deveríamos ser. Pregando. Pregando as boas novas. A gente confunde testemunho com testemunho de vida, né? A gente vai dar testemunho daquilo que Jesus fez na minha vida. Não, testemunho, gente, é falar daquilo que Cristo fez na cruz. Existe uma confusão com isso também. Fala daquilo que Cristo fez na cruz. Depois você pode falar daquilo que Ele fez de forma particular aí com você. A igreja tem que pregar, gente. A igreja
Natal é tempo de cantar, Natal é tempo de celebrar. Zacarias aqui está celebrando. Maria celebrou, Isabel celebrou, e agora nós temos Zacarias também celebrando o Natal. E desta forma, por isso que Deus nos ajude, que o Benedictus, que é o cântico de Zacarias, possa estar nos nossos lábios também, e possamos dizer que Ele é bendito. Louvado seja o Senhor, louvado seja aquele que visitou e redimiu o seu povo. E quando nós cantamos o Natal, nós cantamos isso. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Que você cante isso, não só nesses dias de Natal, mas que você cante isso todos os dias da sua vida, da sua existência. Amém? Louvado seja Deus pela sua palavra. Eu convido o presbítero Elias e o presbítero Mário para que venham até a frente. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Momento de celebração, momento de alegria, é momento de contrição, de nos lembrarmos daquilo que Cristo fez na cruz. Mas é momento de alegria, porque o nosso Senhor está vivo Ele está. De onde Ele virá, hoje assentado à direita de Deus Pai, mas um dia Ele virá e vai nos levar. Louvado seja Deus por isso. E enquanto isso, nós celebramos nesse momento a ceia instituída pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E Ele instituiu a ceia, e a ceia é um momento de alegria, de contrição, mas é um momento, volto a dizer, de muita celebração da nossa parte. Então nós vamos orar agora, o presbítero Mário vai orar, convido vocês se colocarem em pé. O presbítero Mário vai orar, agradecendo ao Senhor, louvando a Deus, agradecendo pela mesa, agradecendo por esse momento tão importante na vida da igreja e consagrando também os elementos aí ao nosso Deus. Então nós vamos orar. Querido Deus, nós queremos, ó Deus, louvar o teu nome, Senhor, te agradecer, ó Deus, por este momento sublime, Senhor, na vida da igreja. Nós queremos, ó Deus, que fomos alcançados pela graça, Senhor, e estamos caminhando neste mundo, ó Deus, já justificados, ó Deus, e caminhamos, ó Deus, na santificação. E, ó Deus, cremos também, Senhor, que seremos glorificados um dia, Senhor. Por isso nós te agradecemos, ó Deus, te agradecemos por este momento, ó Deus, a nossa salvação, Senhor, porque estamos ao redor da tua mesa, Senhor. O vinho e o pão, ó Deus, que representam o sangue e o corpo do Senhor Jesus Cristo, moído na cruz do Calvário, Deus, e o seu sangue derramado por todos nós, para nos reconciliar com Deus. É nisto que nós cremos, ó Deus, e pedimos que o Senhor abençoe cada um aqui presente, ó Deus. O Senhor toque cada coração, Senhor, e todos nós possamos receber, ó Deus, deste banquete. É assim que nós oramos em nome de Jesus. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, depois de ter dado graças, pegou o pão, partindo, disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Por semelhante modo, depois de haver ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebei dele todo e fazei isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Maranata, vem, Senhor Jesus. Você que é membro batizado e professo, está em plena comunhão com a igreja do Senhor Jesus Cristo, que hoje, sim. Se você quiser sentar, você vai participar da ceia, vamos utilizar o protocolo estabelecido antes, né? Por favor, sente-se. Você que vai participar da ceia, conforme os nossos irmãos vão passando, por favor, se coloque em pé, para que você possa participar da ceia.
aprendendo aqui domingo após domingo motivos de louvor, motivos desse cântico ao nosso Senhor e nosso Salvador Jesus. Abra sua Bíblia, por favor. Vamos encerrar o culto de uma forma diferente. Abre em Números, capítulo 6. Número 6. Versículo 24 até o 26. Mas antes nós vamos orar. Fique com sua Bíblia aberta e antes nós vamos orar a Deus. Pai, graças te damos, Senhor, que este culto simples, humilde, mas que sai dos nossos corações, ó Pai, possa chegar até o teu trono de glória, de graça e de poder, Senhor. Nós te louvamos por quem tu és, Senhor. Nós te louvamos também pelos teus poderosos feitos. E nós te louvamos, ó Deus, por esta semana que está iniciando hoje, ó Pai. Nós te louvamos pelo ano que tivemos. Ano difícil, ano de luta, mas nós te louvamos. Te louvamos porque estamos chegando a mais um final de ano, a mais um Natal, onde nós celebramos o nascimento do teu Filho amado Jesus Cristo. Nós te louvamos, ó Deus, pela saúde, nós te louvamos pela vida, nós te louvamos, ó Pai, por essa comunidade de fé, Senhor. E nós agora, Senhor, que ouvimos a tua palavra, fomos alimentados pela tua palavra, nós que fomos nutridos espiritualmente através desses símbolos, o pão e o vinho, certos e confiantes da presença espiritual de Jesus, Senhor. O Senhor nos envia agora para que possamos pregar as boas novas àqueles que ainda não ouviram, Senhor. Possamos fazer isso, Senhor, nesta semana e todos os dias, enquanto houver fôlego de vida em cada um de nós, ó Pai. Nós oramos, ó Deus, pelos enlutados. Nós oramos de uma forma particular pela Dona Maria, tia da Silvia, mais de 80 anos, ó Pai. Infelizmente, teve que enfrentar esse momento difícil que foge um pouco daquilo que é natural, Pai. Mas que a tua filha, os irmãos, os filhos, todos os familiares possam ser consolados por ti, ó Pai. Sabemos que o Senhor já está fazendo isso, Senhor. E tantas outras pessoas que sofreram ou de Covid ou de outra enfermidade, nós colocamos todos os familiares diante do Senhor. Colocamos aqueles dessa comunidade também, ó Deus, que estão enfermos, nós colocamos diante do Senhor. Colocamos os adiantados na idade e pedimos a sua proteção sobre eles, sobre cada um de nós, Senhor. E agora, Senhor, que o Senhor nos envie alimentados e fortalecidos para que possamos enfrentar mais uma semana, Senhor, confiantes de que o Senhor está sempre conosco, de que o Senhor está ao nosso lado. Louvado seja o teu santo nome, é no nome de Cristo, teu Filho, que nós oramos agradecidos. Amém. Leia comigo, por favor, em voz alta, independentemente aí da sua tradução, versículo 24, que diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, esteja sobre você e sobre toda a sua família, hoje e para todos sempre. Amém. Boa semana, irmãos. Deus abençoe vocês. Vai.
vou fazer um